A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. O pau quebrou entre Alexandre Moraes e o ministro Mendonça, o terrivelmente evangélico, numa das últimas sessões do Supremo Tribunal Federal. O pau foi feio. Foi o ministro Moraes dizendo: tenha dó, Mendonça, tenha dó. E um falando em cima do outro. Na verdade, o ministro Mendonça fez uma provocação. Tentou de alguma forma jogar a culpa do quebra-quebra de 8 de janeiro em cima do governo Lula, do governo recém-eleito e do ministro da Justiça, Flávio Dino. Insinuou, depois saiu de baixo. É um provocador, é realmente um bolsonarista raiz, plantado dentro do Supremo. Não é um juiz que me pareça imparcial, não. Ele está ali cumprindo a função dele realmente de ser bolsonarista, de ser o juiz dos populistas, dos fascistas, de qualquer coisa parecida. Porque a provocação que ele faz, ele tenta inverter a ordem das acusações, inverter a ordem das investigações. Ele quer atribuir, de alguma forma, a culpa do quebra-quebra à inépcia, à inação do governo federal, do novo governo, do governo Lula. Insinua isso. Quando o Moraes vai para cima dele, e parte para cima dele, ele diz: não foi isso que eu disse, não ponha palavras na minha boca, tal. Aí fica todo ofendido. Aí vira um porco espinho. Vamos assistir um pouco desse debate, comentando exatamente. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte: eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos. Ele diz que não vai entrar nesse mérito hoje. Já entrou no mérito. Ele diz: eu não consigo entender como o Palácio do Planalto foi invadido. Eu não vou entrar nesse mérito hoje. Já entrou, já levou o assunto. O assunto é um julgamento do Ministério Público Federal contra um tal de Aécio qualquer coisa ali. Aécio Nunes, salvo engano. E aí ele entra no mérito da invasão do Palácio do Planalto e das forças de defesa e segurança do Palácio do Planalto. Aí ele diz: não vou entrar nesse mérito hoje. Vamos continuar ouvindo o ministro, vamos lá. Da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa. Aécio Lúcio Costa Pereira. Se me permite, já que Vossa Excelência, nesse caso... Aí agora vem o ministro Alexandre Moraes, e é aí que começa o quebra-pau. O que ao mesmo tempo é um baixo nível do Supremo, são ministros do Supremo, e resolvem bater boca. E como eles estão online, estão no ar, a gente assiste exatamente os podres e as confrontações dentro do Ministério do Supremo. O Alexandre Moraes não fala por ele, deve falar pelo seu grupo, e o Mendonça fala provavelmente pelo Cássio Nunes, que é o grande bolsonarista presente entre os 11 do Supremo. Vamos continuar ouvindo agora o ministro Moraes. As investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então vejam vocês, o ministro Moraes, que tem informações disso, que tem um inquérito na mão, né, que ele também, o Mendonça tem, mas o Mendonça foge desse assunto, que eles se organizaram, os comandantes militares que estão presos, são 5, não é um só, que combinaram entre si de não reagir, de deixar o quebra-quebra. Isso é o comando da Polícia Militar no Distrito Federal. Vamos continuar ouvindo Moraes. Claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça, e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal. Porque, na verdade, o ministro Mendonça, um pouco antes, havia se referido ao Alexandre Moraes, dizendo: eu fui ministro da Justiça e durante as manifestações do que eu tive presente enquanto era governo, eu sempre estive em plantão 24 horas, atento, com a Força Nacional ao meu lado. Bastava chamar a Força Nacional, em questão de minutos a Força Nacional agiria, a Polícia Militar agiria. E agora o Moraes vai dizer a ele exatamente que a Força Nacional não pode ser ativada sem autorização do governo do Distrito Federal. O que é que vocês estão achando desse react? Eu, por exemplo, estou assistindo e reagindo ao react. Eu gostaria de saber o que é que vocês estão achando. Comentem, não deixem de curtir e comentar. E não se esqueçam de apoiar o nosso canal com o Pix. Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, absurdo, pode e deve... Com todo respeito. Aí começa o bate-boca. Presta atenção aí,
Aí é o quiprocó. Um fala, o outro fala, o Moraes vai ficando exaltado, o Mendonça vai tentando fugir da história. Eu não falei isso, não põe a palavra na minha boca. Acompanha esse quebra-quebra, velho. Excelência que está dizendo isso. Um absurdo. 5 comandantes estão presos. Muito embora, eu queria no Brasil quer ver esses vídeos do Ministério Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência veio. Na verdade, olha aí o quebra-pau. Não sou advogado de ninguém. Não é advogado de ninguém, mas está advogando a uma causa dizendo que foi o governo Lula que é o responsável pelo 8 de janeiro. E o Moraes está chamando bem a atenção que o ministro de Justiça que se excedeu a Mendonça fugiu para os Estados Unidos. Fugiu junto com Bolsonaro jogaram o celular no lixo, sem nenhuma responsabilidade. Olha, segue para vocês verem. No plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, senhor Mendonça. Ele chegou a esse nível no Ministério. Tenha dó, pelo amor de Deus. Não vê. E o outro, não coloque palavras na minha boca. Realmente, o Mendonça não disse isto, mas sugeriu o tempo todo. É uma coisa insidiosa, cínica, hipócrita. Ele usa de uma hipocrisia, de um cinismo para tentar provar, jogar no fato de que o governo Lula e o ministro da Justiça de Lula é que não souberam agir no 8 de janeiro. Nunca houve golpismo, terrorismo, ninguém quebrou nada, só quebrou porque o governo deixou e permitiu. O causador do golpe, da destruição das instituições brasileiras em 8 de janeiro foi o próprio governo Lula. Os bolsonaristas, coitados, são santos, são anjos. Tanto são anjos que agora já foi julgado o primeiro, já foi julgado o segundo, condenados cada um a 17 anos de prisão. A dosimetria não funcionou, não teve acordo entre Cássio Nunes, que propôs 2 anos e meio de cadeia para um bolsonarista, para o primeiro julgado, e Moraes, que propôs 17 anos. Moraes foi o voto vencedor. Já pegaram cana de 17 anos. O entendimento da maioria do Supremo é de que se trata de terroristas, golpistas, realmente responsáveis por seus atos. A responsabilidade dos atos desses destruidores não é do governo Lula nem do novo ministro da Justiça do governo Lula. É exatamente de cada cidadão brasileiro que tem de preservar suas instituições. E o Mendonça tenta, de alguma forma, tumultuar o ambiente e dar uma outra versão. De onde vem essa posição dele? Não vem sozinho. Ele é porta-voz de um setor. É porta-voz de um segmento, eu não tenho dúvida disso. Fica muito claro isso. Gostaram desse react? O que vocês acharam desse quiprocó, esse bate-boca entre 2 ministros do Supremo? De um lado o xerife Xandão e do outro lado a tentativa de vilania do ministro Mendonça, como vilão da história, colocando Lula como vilão da manifestação de 8 de janeiro. Comente, dê seu like, faça comentários, engaje esse vídeo. E não se esqueça de enviar seu pix, bem-vindo@uol.com.br. Olha o pix aí embaixo. Um grande abraço para vocês todos. Pensem bem, comentem esse quiprocó, esse bate-boca entre esses ministros. Eu fiquei, da minha parte, horrorizado com a baixaria, com a discussão pessoal. Um sentado do lado do outro e dizendo, eu não falei isso, eu não ponho a palavra na minha boca. Não põe a palavra? Quem trouxe o mérito da questão foi o ministro Mendonça. Ele joga dizendo, não quero entrar no mérito da questão. Mas fez uma provocação e foi muito bem respondido pelo ministro Moraes. No mais, a gente continua na luta pela democracia e contra o fascismo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.